Bem, então, mais uma vez quero dar o meu bom dia para todos, sejam todos bem-vindos aí no nosso estudo na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e hoje nós vamos iniciar um novo estudo bíblico, uma nova pergunta, uma vez que estamos estudando essa apostila chamada Perguntas Importante 1, e cada domingo estamos estudando uma dessas 10 perguntas, né? 10 perguntas que geralmente nos fazem. Aqui no nosso aplicativo, eu estou colocando as perguntas conforme a gente vai estudando, tá? Então, já vimos a primeira pergunta. Todos os cristãos têm o Espírito Santo? A resposta é sim. Estudamos sobre isso. Vimos sobre a segunda pergunta, o que eu devo fazer para experimentar a plenitude do Espírito Santo na minha vida? O que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Estudamos sobre isso. Começamos a estudar assuntos mais polêmicos aí, como a questão do dom de línguas, e estudamos sobre o dom de línguas, e a pergunta é, o dom de línguas é para hoje? É para a nossa época? Para a época da igreja? Ou para a dispensação da igreja? E gastamos um bom tempo estudando sobre esse assunto de línguas. Aí, em 6 aulas, nós estudamos sobre esse assunto, tá? Também, outro tema importante é sobre revelação, tá? Há revelações hoje, Deus está revelando hoje, para a nossa época, novas informações. Então, tivemos aí 2 aulas falando sobre esse assunto de revelação, tá? Então, essas 2 aulas já estão atualizadas lá nesse aplicativo, e aí você pode, então, assistir essas aulas todas aí, tá? Hoje, meus irmãos, a partir de hoje, nós vamos estudar sobre esse assunto, sobre a questão de milagres, tá? Que também é um outro tema bem polêmico aí, né? Por causa da nossa aproximação com os nossos irmãos da linha continuista, da linha pentecostal, tá? E sem dúvida que esse é um dos temas aí mais divulgados aí nos grupos pentecostais, nos grupos neopentecostais, tá? E nós vamos começar a entender sobre esse assunto de milagres. Agora, preste bem atenção. Essa pergunta, na realidade, ela tem 2 perguntas aqui, tem 2 assuntos, que é o assunto de milagres e o assunto de curas, tá? Então, esses 2 temas, eles estão todos nessa pergunta, tá? A gente vai ter uma aula depois com essa pergunta aqui. Deus cura hoje, tá? E entender sobre isso, tá? Então, são 2 temas, tá? Eu quero que você preste bem atenção para você poder entender aqui o que nós vamos falar. É o assunto de milagres e é o assunto de curas, tá? E é interessante, deixa eu tirar aqui, porque quando a gente fala em milagre, geralmente a gente pensa logo numa cura, né? Numa cura milagrosa. Mas milagres que nós vamos ver é diferente de cura. Claro que tem curas que foram curas milagrosas, né? Mas os milagres são outras coisas. Bem, algumas coisas aqui importantes para nós lembrarmos, tá? Como temos feito aí cada estudo, até porque talvez você
e vai estar assistindo esse vídeo, já pega esse vídeo direto aqui, então você precisa entender aqui alguns conceitos que nós temos colocado e temos seguido aí, tá? Então, alguns conceitos da teologia. A teologia, ela basicamente divide hoje os grupos religiosos, as igrejas, as denominações em dois grupos, aí são chamados dispensacionalistas e os aliancistas, tá? E como temos falado, nós somos da linha dispensacionalista. Então, o dispensacionalismo, ele crê que há uma distinção entre Israel e a igreja. Basicamente, isso é o que o dispensacionalismo crê, tá? E toda a nossa interpretação bíblica é baseada nisso. Israel é um povo distinto da igreja. Israel é Israel, a igreja, é um povo diferente de Israel. Deus não rejeitou completamente Israel. Deus ainda vai tratar com Israel no outro momento, tá? Há promessas para Israel que ainda precisam ser cumpridas, e essas promessas não passaram para a igreja, tá? Há promessas para a igreja e há promessas para Israel. Essa é a grande confusão, tá? A outra vertente do dispensacionalismo é que nós cremos que Deus ele veio se revelando na história gradativamente. Ele não se revelou de uma maneira. Então, Deus foi, cada período, se revelando aí para a humanidade. Hoje, para a nossa época, ele se revelou pelo Filho. Hoje, estamos no tempo da igreja, ou tempo da época da igreja, ou época da graça, como você queira chamar, tá? E a maneira que nós estamos desenvolvendo esses estudos é dentro dessa linha dispensacionalistas, tá? A outra questão que precisamos também saber é a questão de sermos cessacionistas, tá? E o cessacionista, ele crê que os dons de sinais, não os dons de edificação, para a edificação da igreja, mas os dons de sinais, eles cessaram. Quais são os dons de sinais? Já estudamos sobre línguas, já estudamos sobre revelação, vamos ver hoje a questão de milagres e cura, é o mesmo raciocínio, tá? É o mesmo raciocínio. Então, cremos que esses dons, eles existiram, tiveram um propósito, mas ficaram no passado, tá? Essa é a linha cessacionista, tá? De cessar, de parar. Quem não crê dessa maneira são chamados continuistas, de continuar, que são nossos irmãos da linha pentecostal, tá? Então, os irmãos da linha pentecostal, eles não creem dessa maneira. Eles creem que esses dons, dom de língua, dom de revelação, curas, milagres, como eram praticados no livro de Atos, na igreja primitiva, continuam para hoje. É por isso que praticam em suas igrejas, tá? Esses são os continuistas. Então, eu quero deixar esses conceitos aqui para nós, para que você realmente entenda como nós temos desenvolvido esses estudos aqui, tá ok? Então, hoje vamos falar essa questão de milagres, tá? A questão de milagres. A pergunta é a mesma pergunta das outras perguntas. Deus faz milagres hoje, tá? Entenda hoje como época da igreja, como dispensação da igreja. Deixa eu logo falar aqui no início, para você não ter um pré-conceito sobre isso, mas você precisa entender o seguinte: nós, como cessacionistas, cremos
que houve milagres na Bíblia, tá? E quando eu falo em milagre, preste atenção, eu não tô falando daqueles milagrezinhos que se vê por hoje em dia, tá? Mas os milagres espetaculares, os milagres realmente, como nós vamos definir aqui o que é o milagre, tá? Então nós cremos que esses milagres realmente existiram, foram feitos por Deus, mas o mesmo raciocínio tinha um propósito, tá? E nós vamos ver qual era esse propósito, tá? E que hoje, para nossa época, da maneira, não é que Deus não faça milagres hoje, você precisa entender, mas a maneira que esses milagres aconteceram na Bíblia, tá? A maneira que nós temos esses milagres registrados na Bíblia, eles não acontecem na nossa época, na nossa geração, tá? Isso deve ficar bem claro aí. E aí, a mesma situação. A gente, se você for lá no YouTube e assistir os vídeos, é interessante, porque a questão de dom de línguas, revelação, eu achei muito vídeo da linha dos continuistas, né? Que creem que essas coisas são para hoje. A questão dos milagres já foi um pouco mais dividida, que eu achei. Por exemplo, é claro, os continuistas, os pentecostais, eles vão falar, Deus está fazendo milagre hoje, Deus está abrindo o mar vermelho, Deus está ressuscitando mortos, Deus está tá fazendo o paralítico andar, Deus está fazendo o cego enxergar, e vão por esse lado aí. Mas tem uns pastores da linha cessacionista, tradicionais, históricos, né? Que eles têm ensinado da maneira correta, como a Bíblia fala, né? E eu gostei muito. Tem um pastor, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. Eu acho que é Antônio Júnior. Eu não sei bem ainda de que se ele é continuista ou cessacionista, mas a maneira que ele ensinou foi muito da linha cessacionista, essa questão de milagres. E ele fez direitinho, como nós vamos fazer aqui, as 3 épocas de milagres que existiram na Bíblia. Não foi todo o tempo que houve milagres na palavra, a gente vai explicar isso, né? Mas houve 3 períodos que realmente Deus fez milagres. E ele falou direitinho como nós vamos falar. Eu fui assistir também os 2 presbiterianos, né, o Hernanes Dias Lopes e o Augusto Nicodemos, que são presbiterianos e não são continuistas, né? Eles não são dispensacionalistas como nós, mas eles têm uma boa visão. E a maneira que o Hernanes Dias Lopes, ele foi um pouco para o outro lado, mas o Augusto Nicodemos, ele basicamente fez o mesmo estudo que nós vamos falar aqui, a mesma divisão, né? Eu estou achando que dos dois, o Augusto Nicodemos, ele mais que se aproxima com aquilo que a gente pensa, né? Então, queria deixar essas informações aí no início em relação a milagres, tá? E depois eu abro, eu sei que vai ter muito testemunho, muita coisa para nós falarmos aí sobre esse assunto, tá? Mas a pergunta é, Deus faz milagres hoje, tá? Para nossa época? Então vamos começar lendo aqui. Há lugares chamados tabernáculos de milagres, tendas de milagres, né? Tem até uma igreja, se você não sabe, chamado Milagre na Hora, né? E essas propagandas que a gente vê, né? Venha e receba seu milagre, Deus tem um milagre só para você, e até eu vi isso, o Augusto Nicodemos estava falando isso, né? Que os milagres parece que o homem fala lá, né? Venha meio-dia que Deus tem um milagre para você, meio-dia aqui. Se você chegar meio-dia e 1, já era. Esse milagre vai passar para outro, né? E coisas como isso, né?
Essas igrejas que fazem isso, você já sabe, essas igrejas é da linha continuista, é da linha pentecostal ou neopentecostal ou igrejas carismáticas, tá? Então, essas igrejas que dão ênfase nessas coisas de milagre na hora, tabernáculo dos milagres, tenda dos milagres e tudo mais, venha buscar o seu milagre, são igrejas da linha pentecostal, da linha continuista, né? Hoje, pessoas têm uma fascinação pelo sobrenatural, né? Você repara isso, né? O pessoal fica fascinado pela questão do sobrenatural, buscam milagres e buscam os milagres para a solução dos seus problemas, né? Aí, homens de Deus falam das suas habilidades de realizar milagres. Tem muitos desses homens de Deus hoje, né? Que fazem milagres, que querem ser como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, né? E gostam de ser chamados milagres. Estava ouvindo um pastor dessa linha continuista e ele estava falando de milagres. E olha, dá para ver, é só mesmo quem está com a mente fechada para isso, dá para ver a soberba e o orgulho do camarada, né? Ele disse, o fulano tentou curar o outro lá, mas não conseguiu, porque ele não tem esse dom. Mas quando o fulano veio para mim e eu estendi a mão e eu fiz a oração, ele foi logo curado, porque eu tenho esse dom, eu tenho o dom de fazer milagre, tenho o dom de curar, né? E a gente vê essa soberba, a gente vê essa coisa, né? Que eles têm, né? Então, tem muito disso hoje. Agora, o que é um milagre? O que é um milagre? Entenda que milagre é diferente de uma cura. Cura, a gente vai falar sobre cura, mas milagre é outra coisa, tá? Às vezes a cura é miraculosa, com certeza. Mas milagre, o que era um milagre? Então, um milagre ou um sinal é um evento sobrenatural, quer dizer, é algo que está acima do natural, não é algo do mundo físico, né? Sobrenatural, esse é o sentido da palavra. Ele é feito por Deus, tá? Ele é feito por Deus e com um propósito, tá? Eu estou falando de milagres da Bíblia, tá? O propósito dos milagres era para autenticar o ministério de uma pessoa, tá? Então, bora devagarzinho aqui. O milagre, ele era feito de uma maneira sobrenatural por Deus e tinha um propósito que era autenticar o ministério de uma pessoa, no caso um profeta ou apóstolo, né? Para declarar uma revelação específica. Então, só esse pedacinho aqui para nós entendermos, tá? Que o milagre na Bíblia, ele não é como hoje. Qualquer um faz milagre, qualquer tipo de milagre, qualquer coisa. Não. Os milagres que a gente vai ver na Bíblia, eles tinham um propósito, que era autenticar o ministério de uma pessoa. Então, geralmente o profeta, né, o apóstolo, eles tinham essa revelação de Deus. Deus lembra do estudo sobre revelação, tá? Então, se você ainda não viu esse estudo, a gente tem aí 2 vídeos, 2 aulas falando sobre revelação. Então, não cremos que Deus está revelando nova informação hoje para a nossa época, tá? Nós não cremos. Tudo que Deus queria para a nossa época, ele revelou para Cristo. Tá? Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, nós estudamos isso. Jesus passou a mensagem para os apóstolos. Os apóstolos que transmitiram essa mensagem que é revelada, né? Receberam de Jesus, né? Diretamente de Jesus. Só os apóstolos receberam revelação e eles transmitiram essa mensagem nas Escrituras. E para confirmar que eles tinham essa autoridade apostólica, eles fizeram os milagres. Então, os milagres, eles eram para autenticar
autenticar o mensageiro. É dessa maneira que você tem que pensar. Essa é a visão dos cessacionistas. Continuista não vai pensar dessa maneira. Para o continuista, qualquer um pode ter o dom de fazer milagre, qualquer um pode ter o dom de cura, e pode curar qualquer um, e não interessa o propósito, e vai assim, coisa meio bagunçada, tá? Então, isso era o milagre. E aí, pensando dessa maneira, nós vamos ver que não foi todo o tempo que Deus fez milagres registrados na Bíblia, na história da humanidade. Não foi todo o tempo que houve. E quando eu falo dessa questão de que Deus fez milagres, foi uma época que houve muitos milagres. Houve muitos milagres. Porque Deus fez um milagre aqui, aconteceu um milagre ali, mas teve três épocas, tá? Que realmente foi milagre em cima de milagre. Um milagre atrás do outro. E é bem claro isso, tá? E é isso que eu quero que você entenda com essa lição aqui. Olha, essa mesma visão que nós vamos passar aqui é a mesma visão que os presbiterianos têm, tá? E foi a mesma maneira que o Augusto Nicodemos ensinou sobre essa questão de milagres, e outros pastores da linha cessacionista, que não é continuista, tá? Bem, alguma pergunta até aqui, algum comentário, antes de nós entrarmos aí, olharmos essas três épocas aí, que a gente vai ver. Tem algum comentário? Pode falar, qualquer coisa, qualquer dúvida. Sei que esse é um assunto bem polêmico aí. Não? Tá tranquilo? Então, eu quero que você saiba que há uma diferença entre o milagre e cura. Cura é outra coisa, milagre é uma coisa diferente aí, tá? O milagre é um evento sobrenatural feito por Deus para autenticar o ministério de alguém que estava trazendo uma nova revelação, que estava começando um novo período, tá? Essa é a visão dispensacionalista, tá bom? E aí nós vamos ver essas três épocas que Deus fez esses milagres, tá? Fez esses milagres aí, tá ok? Então, a primeira época de milagres, e aí você vai ter que ter uma boa... Cadê o meu professor de Panorama do Antigo Testamento? Tá por aí? Do ITG? Presente. Pois é. Você tem que ter uma coisa, uma visão básica, né, sobre a questão do Antigo Testamento, entender as coisas básicas lá. Porque duas épocas que a gente vai falar está no Antigo Testamento, e a outra época está no Novo Testamento, tá? Foi quando Deus realmente fez os milagres, tá? A primeira época, tá? É a época de Moisés e Josué. Calme lá que eu vou dar o contexto aqui, tá? Essa é a primeira época dos milagres. É claro, como diz aqui, que houve a criação, no livro de Gênesis, houve dilúvio, teve a Torre de Babel, teve o nascimento de Isaac, que foi um milagre, né? E outros eventos sobrenaturais antes de Moisés. Teve milagres antes, né? Mas o que nós vamos falar é que na época de Moisés, tá? Esses milagres foram bem mais intensificados por Deus, tá? E como estamos falando que o propósito do milagre era para autenticar o ministério de uma pessoa, você pensa que Moisés, lá no Egito, ele iniciou um novo período,
uma nova época. Se a gente fosse colocar aqui a época da lei, né? Ele trouxe a lei, Deus deu o nome dele, o Yahweh, né? O Eu Sou, e Deus deu a sua lei para o povo. Antes de Moisés, Deus não tinha dado a sua lei. E Moisés, sendo o mensageiro daquela época, né? Deus fez milagres através dele. Então, os milagres nessa primeira época, era para autenticar Moisés. Moisés escreveu livros na Bíblia? Sim. Sim, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, tá? E os milagres que Deus fez através dele foi para autenticar a questão de Moisés. Então, é um período. Agora, a gente coloca aqui Moisés e Josué. Os doisinhos lá da igreja presbiteriana, eles não falaram muito, né? Josué, porque na realidade, se você lembra, Moisés teve uma explosão de milagres. Josué, a gente não tem muito milagre. Por exemplo, bora lembrar aqui de Moisés, né? Então, o povo estava lá, já no Egito, né? E Deus chamou Moisés para tirar o povo, né? Moisés ficou dando aquelas desculpas, não, eu não sei falar, sou pesado de língua e tudo mais, manda outro aqui e acolá, né? E finalmente Deus disse, não, Moisés, é tu mesmo e não tem outro, é tu mesmo, tá? E Moisés disse, mas e se eles perguntarem como é que eu vou fazer? E Deus disse, você lembra que Deus deu 2 sinais para ele mostrar para o povo? Que na realidade aqueles sinais eram milagres, né? Qual foram os 2 sinais que ele deveria mostrar para o povo para autenticar que Deus estava enviando ele mesmo? Era o bastão que ia virar cobra e a mão dele que colocando dentro da roupa dele, quando tirava, ficava leproso. Exatamente. Deus deu esses 2 milagres, tá? Ou esses 2 sinais para ele, né? Joga teu bastão no chão aí, a bichinha virou cobra, né? E põe a mão aqui no peito, né? E quando tirou tava leprosa, põe de novo e ficou limpa, né? Então já por aí você já percebe que esse milagre era para confirmar que Moisés era o mensageiro. Daí Moisés foi lá para o Egito e aí vieram as 10 pragas, né? O que eram as 10 pragas do Egito? Eram 10 milagres que Deus estava fazendo ali. Cada uma daquelas de rã, as moscas, a água do Nilo em sangue, e cada coisa daquela, se você vê, era um milagre. Foi uma coisa sobrenatural que aconteceu ali. E daí depois, qual é o outro milagre que teve com Moisés? O maior deles e mais conhecido no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que todo mundo sabe. Você sabia que o milagre de Deus abrir o Mar Vermelho era o evento mais conhecido de toda aquela região ali do mundo na época de Moisés? Você lembra quando os espias chegaram e os homens lá de Canaã, todo mundo sabia, né? Então houve o milagre do Mar Vermelho. Daí, outro milagre, 40 anos aquele povo no deserto. Pode imaginar uma nação toda ali, né, sendo sustentada, vivendo no deserto. O que tem no deserto? Nada. Areia. Nada, só areia, né? Então, Deus sustentou aquela nação 40 anos. Isso foi um grande milagre. Fora os milagres que iam acontecendo lá, né? Por exemplo, como é que eles suportavam o calor do dia no deserto? É porque Deus aparecia na nuvem e a nuvem protegia eles do calor.
Exatamente. Tinha a nuvem, né? Então a nuvem ficava lá, ele ficava ali embaixo, né? Naquele protegendo ali do calor e criando aquele clima ali para todo mundo, né? Aí você sabe que à noite no deserto a temperatura baixa com tudo, né? E aí como Aí era a tinha a noite? coluna de fogo. Exatamente. Então à noite vinha aquela coluna de fogo, né? Para esquentar, para ficar aquele clima legal, né? Isso não é um milagre? Com certeza, uma coisa sobrenatural acontecia. O A que que eles roupa com... deles e as sandálias não se estragavam. Isso, a música lá do, né? As roupas não envelheciam, como é a musiquinha lá, né? Do grupo, né? Não se estragaram, as sandálias não se desgastavam, eles andando ali por aquele deserto, né? E para comer, o que que eles comiam? Maná. Tinha o maná, né? O maná era aquele bolinho que caía, né? Por isso que era o maná pegar, né? Era muito fácil, era só ir lá de manhã e pegar o maná e comer, né? E quanto Não, tempo eles comeram? preparava bolinho e assava. Exatamente. Preparava bolo, preparava suco, preparava o que quisesse com aquele pão do céu, né? Quanto tempo eles comeram aquele maná? 40 anos. Quando é que cessou o maná? Quando eles entraram na terra prometida. Exatamente. Quando eles entraram na Terra Prometida, quando eles pisaram na Terra Prometida, a Bíblia diz que cessou o maná, né? Mas 40 anos, Deus ficou cada dia sustentando ele. E quando eles ficaram enjoados do maná, que houve aquela confusão, a gente quer carne, carne, e Deus mandou as cordonizes, né? Frango para Ave, eles, um tipo de ave, né, que voava pelo o acampamento deles, né? E aí eles podiam fazer aquele guisado de frango, né, e comer e tudo mais, né? E para beber, de onde vinha a água? da rocha. A água vinha da rocha, né? Das rochas, das pedras que tinham por lá, e era só ir lá e tinha água para eles beber. Então isso foi milagre, milagre atrás de milagre. Isso foi na época de Moisés. Repara que antes de Moisés não teve tantos milagres assim acontecendo. Com Josué já não foi tantos milagres, por isso que alguns não colocam a época de Josué, mas teve alguns milagres. Por exemplo, Josué, você lembra, por exemplo, que ele abriu, não foi ele, foi Deus através dele, né? O Rio Jordão, né? Porque eles estavam entrando na Terra Prometida e tinha o Rio Jordão, e aí eles abriram o Rio Jordão. Isso foi um milagre, né? Então, o Mar Vermelho abriu com Moisés e o Rio Jordão abriu com o Josué. Qual foi logo um outro milagre que você pode colocar logo que eles entram na Terra Prometida? Primeira cidade logo, de cara, que eles Foi venceram. Jericó, Jericó, qual foi o milagre lá? Uma coisa As as muralhas sobrenatural. que muralhas caiu. caíram. Aquelas muralhas caírem, né? Só com o poder de Deus. Aquilo foi um grande milagre, né? Teve um outro milagre com Josué e esse é espetacular. Esse realmente foi uma coisa que aconteceu com ele lá na época dele que só Deus mesmo, né? Os milagreiros de hoje em dia jamais podem fazer. Qual foi um milagre que você pode falar em Josué que foi espetacular, daqueles mesmo de tirar o fôlego? Cadê os panoramas do Antigo Eu não sei Testamento? se tu se refere àquela chuva de pedra lá. Não, chuva de Tem essa pedra aí, não sei o que tu quer teve. Não, mas falar. teve um outro aí. Ninguém mata a charada? Não mesmo? Olha, eu pensei que vocês iam matar de Ah, primeira. da Raabe, se salva? Não, 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 também? não. Não. Isso é fácil. Esse, como diz os continuistas. Não mataram? Não, não me lembro. É, eu também não lembro.
Não teve um que ele orou Do sol, o sol parar e a lua. sol te detém Aijalon e lua em No Gibeon. vale de Gibeon. Você lembra que eles estavam derrotando um povo lá, lutando e vencendo, e Josué orou para que o dia se prolongasse? Não foi isso? Para que eles pudessem vencer os... Você pode Foi isso aí. imaginar? Oi? Foi por quase um dia inteiro que o sol ficou parado. Exatamente. O sol parou. Isso é um milagre? Os milagreiros de hoje conseguem fazer isso? Não. Parar o sol. E olha, eu vi uma explicação do... Como é aquele camarada que sempre... esqueci o nome dele, aquele cientista que ele estava explicando, ele disse, olha, o sol parou, mas é a linguagem que coloca, mas se você for analisar, não foi só que parou, foi o universo todo que parou ali. Porque para o sol parar a sua rotação, tinha que parar tudo também, né? Então, esse foi um grande milagre de Josué, né? Então, vê que a época de Josué, de Moisés e Josué, era uma época, tá? Era um novo período, uma nova dispensação que estava entrando, né? E Deus estava desabando milagres através desses dois. E já parando com Josué, tá? Moisés foi uma explosão de milagres, e aí daí parou com Josué, tá? Então vamos ler aqui um pouquinho. Então, já li isso aqui, claro que houve milagre na criação, está aqui, mas o primeiro período de milagres para confirmar o mensageiro de Deus começou com Moisés, né? E o autor de Hebreus, ele vai falar isso, né? Deus mostrou seu poder na vida de Moisés, que foi um instrumento que Deus usou para escrever os primeiros 5 livros da Bíblia. O que diz o livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 5, 8 e 9? Versículo 5 diz, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Anunciadas, né? Moisés foi considerado um mensageiro fiel para anunciar a palavra de Deus. Anunciar a palavra de Deus. Versículo 7 de Hebreus 3. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, tá? Quer dizer, o Espírito Santo falou que a voz de Moisés era a voz de Deus. Versículo 8. Versículo 8. Não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras aqui são os milagres, eles viram as minhas obras por 40 anos, está falando lá do deserto, por isso me indignei com aquela geração, e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Deus mostrou sinais para confirmar sua mensagem falada por Moisés por um período de 40 anos. Deixa eu ler esse finalzinho aqui, aí a gente compartilha. Mesmo com essas provas visíveis, os judeus não aceitaram a palavra de Deus, que veio por intermédio de Moisés. Temos hoje os primeiros 5 livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Então, só para você entender o que o autor de Hebreus, ele estava falando exatamente isso, né? Que Moisés, sendo um servo de Deus, fiel, a ele foi dado essa incumbência de anunciar a sua palavra, né? E junto com, para autenticar esse mensageiro, Deus fez esses milagres.
Aqui nesse caso, a gente está falando durante 40 anos, Deus foi mostrando os milagres para o povo. E mesmo vendo os milagres, o povo não creu, né? Como ele diz. E por isso Deus se indignou com aquela geração e todos morreram e tudo mais, né? Mas o ponto que nós queremos tirar aqui, né, é que os milagres nessa época de Moisés e Josué foi para confirmar a mensagem, confirmar o mensageiro, confirmar aquele período lá, tá? Alguma pergunta aí sobre Moisés e Josué? Não, eu queria só falar que está tocando aqui um hino que o cara diz que eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. Tá falando de milagre? Eles falam milagre, geralmente eles estão ligando com cura, né? Milagre ele quer é uma cura, mas do jeito que nós estamos falando aqui, tá? Então, olha só, preste bem atenção. Agora, as aulas aí de panorama. Depois de Moisés e Josué, eles entraram na terra, eles conquistaram a terra, não toda a terra, né? Entrou o período dos juízes, tá certo? Professor de panorama. Entrou o período dos juízes, né? E o período dos juízes, aí vieram vários juízes, Jefté, Sansão era um juiz, né? E a Débora tinha uma juíza, a Débora, né? E os outros lá. Jeú. Oi? Jeú. Jeú e vários outros juízes, né? Esse período dos juízes foi um período bem longo, mais ou menos uns 400 anos, é um período bem grande esse período dos juízes, né? E os juízes, o período dos juízes era aquele ciclo, né? Quando você lê o livro de Juízes, você tem que entender o ciclo. Qual era o ciclo? Eles se rebelavam contra Deus, Deus mandava algum povo em cima deles, né? E aí eles eram escravizados, penavam, daí eles oravam pedindo que Deus pudesse livrá-los, aí Deus mandava um juiz, que era um desses aí, né? E aí esse juiz via, se levantava, libertava o povo. Aí quando eles ficavam em paz, né, ali se achavam em paz, eles voltavam a pecar, Deus mandava castigo, eles oravam pedindo ajuda de Deus, Deus mandava o juiz e eles eram libertados. Aí quando eles estavam de novo, voltavam a pecar. E esse é o ciclo de juízes. Mas você não vê milagres ali. Claro, teve a questão de Sansão, que vinha aquela força dele, mas você não vê uma explosão de milagres nesse período. Depois dos juízes, entra o período dos reis, né? Davi, Saul, Davi, Moisés. Você não vê também uma questão de muitos milagres ali, os reis começando ali, né? Claro, teve a cura lá do Ezequias, que foi curado e tudo mais, mas você não vê. O outro período que vai começar de novo é quando entra a segunda época que a gente fala, que é a questão dos profetas. E essa época dos profetas, elas começam exatamente com o Elias e o Eliseu, tá? Já um pouco mais para frente. Então, na época de Elias e Eliseu, Deus começa de novo a fazer milagres sobrenaturais, e aí começa de novo. Mas por que Deus começa nessa época? Porque, se você não sabe, com Elias e Eliseu começa então a questão dos profetas, né? A questão dos profetas. Elias, ele meio que monta essa escola de profetas, né? Onde ele treina os profetas e tudo mais, né? Quem era o rei na época de Elias? Acabe e Jezabel. O rei era Acabe. Acabe foi um rei muito perverso.
e um rei que desviou o povo de Deus. Na época de Elias, o povo estava completamente perdido, seguindo vários deuses, né? E uma das razões foi a própria Jezabel. Jezabel, ela não era do povo judeu, né? Ela não era judia, mas o Acabe pegou ela para mulher e ela, perversa, ela trouxe os deuses pagãos e influenciou, né? Então, quando Elias chegou, a nação estava um caos, né? Mas diga aí alguns milagres na época de Elias. Aí você pode lembrar de vários, né? Fogo do céu que consumiu os 50, e depois veio mais 50. Você lembra que Elias estava lá na montanha, e o rei mandou lá, vai buscar o Elias, né? E o homem foi lá, ele e mais 50 soldados, né? Ei, homem de Deus! Elias disse, eu sou homem de Deus que desça fogo do céu. E consumiu, né? E aí depois o rei mandou mais um camarada lá com mais 50. Ei, homem de Deus, desce daí. Ele disse, olha, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E aí foi o terceiro, né? Só que o terceiro foi mais esperto, né? Ele já foi com toda humildade, olha aqui, por favor, bora lá. E ele disse, tá bom, eu vou contigo agora, né? Outro milagre, aquele do desafio no Monte Carmelo, né? Ele caiu fogo do céu lá e consumiu os 400 profetas de Baal. 400, não era? É isso? 400? Consumiu a oferta que estava no altar, ainda a água que tinham colocado do lado do altar. Os profetas ele mandou matar. Ficou 150. Os profetas foram mortos. Isso, 450, mas houve esse milagre lá, né? Teve aquele da mulher que perdeu o filho, isso já é com Eliseu, né? Mas isso foi da viúva em Sarepta, de Sidom. Exatamente. Não era em Israel. Primeiro foi o azeite e a botija, o azeite do pote dela e a farinha que não se acabaram. Exatamente. Isso foi com Eliseu, né? Foi um milagre ali, né? Na época. Foi com Elias também. Foi com Elias. Foram milagres semelhantes, tanto Elias como Eliseu. E do menino que morreu, tanto Elias como Eliseu fizeram. Isso. Quem foi que orou para não chover? O Elias ou Eliseu? Elias. Foi o Elias. Isso não é um milagre também, né? O camarada orou, 3 anos e meio não choveu, depois ele orou, voltou a chover, né? Eliseu, que era o discípulo de Elias, você lembra, né? Que ele estava andando lá e os profetas já tinham falado para Eliseu, olha, Eliseu, tá sabendo, né? Que o teu mestre ele vai ser tomado, né? Deus vai tomar ele para si aí, né? E o Eliseu, sabendo disso, ele não desgrudou do Elias, né? O Elias dizia para ele, fica aqui que eu vou ali. Ele disse, não, senhor, não desgruda. E ele ia, né? E finalmente Elias disse, tá bom, já desiste, já sei que tu não vai desgrudar. O que tu queres? O que tu queres? Me pede o que tu queres, que quando eu for tomado de ti, né? E o Eliseu não era nada humilde. O que o Eliseu pediu para Elias? A porção dobrada do espírito dele. Exatamente. Eliseu disse, não, eu não quero nada, não. Só uma coisinha. Eu quero ter o dobro do teu poder. Se tu fez 100 milagres, eu quero fazer 200. Quase nada, né? E o Elias coçou a cabeça e disse, rapaz, tu é o cara mesmo, hein? Eu vou te falar o seguinte, vamos fazer o seguinte. Se tu me ver quando eu for tomado de ti, então vai ser assim. Se não, esquece, né? E acabou que o Eliseu, para onde Elias ia, o Eliseu não largava, né? Até que realmente ele viu. E você sabe que o Eliseu, depois de Jesus, é o camarada que mais fez milagres
registrado na Bíblia. Depois de Jesus, foi o que mais fez milagre, é o que mais tem registro de milagres, né? E ele fez muita coisa, né? E até quando ele morreu, qual foi o último milagre registrado por Eliseu? Depois de morto. Você lembra? Eliseu estava morto já e parece que enterraram ele e a cova não foi tão funda que ficou aparecendo o osso dele, né? E aí o Foram camarada... enterrar outro homem, aí estava uma disputa lá, uma guerra entre algumas pessoas, aí só fizeram jogar o morto dentro da cova. Aí o morto encostou nos ossos de Eliseu e viveu de novo. Olha, será que quando o Valdomiro morrer, a gente pode levar um morto, encostar no osso dele? Caramba. Mas olha, isso são milagres, meus irmãos. Isso que eu quero lhe falar. Esses são os milagres que a Bíblia fala, tá? Então, essa época é considerada a segunda época dos milagres, a época de Elias e Eliseu, e era para autenticar o ministério deles, tá? O ministério dos profetas, né? Moisés avisou que Deus ia mandar profetas para chamar os judeus de volta para o caminho de Deus. Poucos dos profetas tiveram uma confirmação dos seus ministérios através de sinais. Por exemplo, Daniel, você pode ver, né? Milagre que você pode ver com Daniel lá na cova dos leões. O Jonas teve o negócio do peixe, né? Foram dois que experimentaram algo extraordinário em suas vidas. Mas se você vê os outros profetas, não teve coisa assim de milagre que a gente possa dizer, né? Com exceção desses dois aqui, lá, né? Mas com Elias e Eliseu foi direto, né? Machado que flutuou, a mulher que ressuscitou o filho, veneno e tudo mais, né? Então, é por isso que a gente pega esse período aí. Os dois profetas principais do Antigo Testamento, que representaram os outros, iniciaram a época dos profetas, foram Elias e Eliseu, tá? Quando o povo de Nazaré pediu um milagre de Jesus, ele descreveu o ministério desses dois. Você lembra lá em Lucas, capítulo 4, né? Jesus está em Nazaré. Nazaré ficava na Judéia, Galiléia ou Samaria? Na Galileia. Nazaré ficava na Galiléia. Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas ele foi criado na Galiléia, em Nazaré. Na verdade, na Galiléia, tinha duas cidades que Jesus sempre, quando ia para lá, visitava. Uma era Nazaré, onde ele foi criado, né? Cidadezinha do interior, né? E a outra era Cafarnaum. Cafarnaum era tipo Salinas, né? Interiorzão lá, com marzão, né? E Jesus sempre ia para lá. E esse texto está falando que Jesus estava lá em Nazaré, né? Versículo 24 de Lucas 4. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, né? Por que Jesus falou isso? Porque quando ele chegou lá em Nazaré, todo mundo conhecia ele, conhecia sua mãe, conhecia o seu pai, seus irmãos, né? E eles rejeitaram Jesus, né? Por isso que ele falou: nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, né? Há uma tendência das pessoas rejeitarem os profetas nas suas próprias cidades, como Jesus foi rejeitado em Nazaré e Cafarnaum. E aí, versículo 25. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu fechou por 3 anos e meio, né? Reinando grande fome em toda a terra. Elias orou e não choveu por 3 anos e meio. Versículo 26. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Serepta. Isso que a irmã estava falando. É interessante, voltando para aquela história de Elias,
Elias orou, né, para que não chovesse, e aí não chovendo, não tem plantação, o pessoal ficou com fome, né? E aí todo mundo ficou passando necessidade lá. E Deus mandou Elias com essa viúva. Essa viúva era judia? Era de Israel? Não. Não, ela era de Sidom, né? E é isso que Jesus disse. Olha só, né? Deus não mandou ele ir com as viúvas de Israel, mandou ir com uma incrédula, né? A mesma coisa, ele usou o exemplo do Naamã, né? Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, que era Ciro, era da Síria, né? Então, a única pessoa leprosa que Elias curou foi no caso não foi Elias, foi Eliseu, né? Eliseu ou foi Elias que curou Naamã? Eliseu. Foi o Eliseu, né? E aí, então olha só, estes dois profetas fizeram muitos milagres. Jesus citou esses dois milagres, quer dizer, o milagre da viúva e o milagre do Naamã, que eles fizeram com os gentios. Por quê? Porque Jesus queria dizer, olha só, eu estou aqui em Nazaré, vocês me rejeitam, estou fazendo milagres, vocês me rejeitam, né? Por isso, a mesma coisa aconteceu no Antigo Testamento. Por isso que Deus mandou os dois irem para pessoas que não eram do povo, né? Ele fez isso para demonstrar às pessoas da sua cidade, Nazaré, a dureza do coração deles em não aceitar o seu ministério. Ele estava dizendo que os milagres que ele podia fazer não iriam mudar a incredulidade deles, né? Então, a gente está no ponto aqui, na segunda época, né? Elias e Eliseu. A gente só puxou esse ponto lá de Jesus, que ele citou esses dois, né? Mas é interessante, você sabe que milagre não produz fé nas pessoas, né? A pessoa pode ver, a pessoa pode olhar, a gente vê isso no povo de Israel, né? 40 anos vendo milagre atrás de milagre, e mesmo assim eles rejeitaram, né? Estão fazendo um gancho hoje, as igrejas que milagre para cá, para lá, não produz fé nas pessoas, tá? Então, esse foi o segundo tempo, porque depois disso depois de Elias e Eliseu, veio mais alguns reis, vieram os profetas, né? Outros profetas mesmo, Isaías, Jeremias e outros lá, mas não teve tantos milagres. Aí acabou o Antigo Testamento, né? Entrou aquele período do silêncio lá, que Deus não falou, aí é que não teve milagre mesmo, né? 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, e aí começa o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com o João Batista, né? Era considerado profeta, o último profeta da dispensação da lei. Mas qual é o milagre que você vê acontecendo na época de João Batista? Não tem nenhum milagre desse jeito extraordinário, né? Por isso que a gente fala que a terceira época dos milagres foi com quem? Jesus e os apóstolos, né? Jesus e os apóstolos. Então, Jesus fez muitos milagres, mais do que qualquer outro na história da humanidade. Ele não fez isto para maravilhar ou deixar as pessoas admiradas, mas para demonstrar quem ele era. Por que que Jesus fez os milagres que ele fez? Para mostrar que ele era o Filho de Deus, né? João 10, versículo 24, diz que rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu Jesus, já vou-lo disse, não credes. As obras, quer dizer, os milagres que eu faço em nome do meu Pai, testificam
a meu respeito. Jesus fez os milagres para testificar que ele era o Cristo enviado da parte de Deus. É interessante, né? Porque aqui em João eles estavam perguntando, olha, tu é o Cristo, é ou não é? Né? Bora, diz para nós se tu é o Cristo, para a gente crer. E Jesus disse, eu já falei, eu nem preciso falar, porque os milagres que eu estou fazendo já dão testemunho. É óbvio que eu sou o Cristo. Olha os milagres que eu estou fazendo, né? Mas mesmo assim, eles permaneceram incrédulos, né? Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Mesmo vendo os milagres, os judeus não creram. E aí tem um versículo que Paulo falou, e é bem interessante, que fecha essa questão, 2 Coríntios 12, 12. Esse versículo é importante. Se quiser marcar na sua Bíblia, ele diz, por que os apóstolos fizeram milagres? Pois as credenciais... O que é uma credencial? O que é uma credencial? É uma identificação. É uma identificação. A credencial é o crachá, né? Você trabalha numa empresa, como é que você entra nessa empresa? Você tem que ter o crachá, não é bem crachá hoje, né? Mas você tem que ter essa credencial aí, que lhe autoriza a fazer alguma coisa, né? Aí Paulo disse aqui, olha, as credenciais do apostolado, quer dizer, aquilo que autoriza a pessoa a ser um apóstolo, né? Foram apresentadas por meio de, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, o que Paulo queria dizer? Que as credenciais ou a certificação de Paulo como apóstolo foram os milagres. Paulo fez milagre? Oi. É 2 Coríntios 12, 12. Ah, Olha os milagres que Paulo fez. Diga aí alguns. Jesus fez... ele deu vida de novo para aquele menino que caiu lá do 3º andar. O Eutico. Bruce deu aula sexta-feira, falou sobre o Eutico, né? Ele ressuscitou Eutico. Não, vamos começar o seguinte. Começou com Jesus, né? Jesus fez muitos milagres, sem sombra de dúvida, né? E João até disse, olha, se eu fosse escrever todos os milagres que ele fez, não ia dar nos livros, né? Então, Jesus fez muitos milagres, os apóstolos fizeram milagres, né? Diga um milagre de algum apóstolo aí, depois de Jesus. Pedro e João que curaram aquele coxo. Isso, logo em Atos, capítulo 3, o Pedro e João já vão lá e curam aquele paralítico na porta do templo, né? Depois o Pedro, ele ressuscita a Dorcas, né? Qual é outro milagre de Pedro? Tem um que é bacana de Pedro, que ele nem dava trabalho para ele. A sombra dele curava, né? Só passar a sombra curava as pessoas. Esse era milagre, né? E Paulo? Diga o milagre de Paulo. A irmã já falou esse do Eutico, né? Diga outro. Os aventais de Paulo curavam? Cadê? Estão me ouvindo? Benedito, tá aí? Não era os aventais de Paulo? Era a sombra de Pedro e os aventais de Paulo, não é isso? Isso, os lenços, né, dele. Isso, os aventais. Os lenços, os aventais. Mas a pergunta era feito mesmo, era o povo que esperava isso? O Bruce falou isso, né? Mas dá a ideia que
E curava lá. Mas olha, sabe uma coisa? Lembra que nós somos cessacionistas? Esses milagres, eles foram cessando. Dá para ver bem isso com Paulo. Se você vê, Paulo já não fez tantos milagres, né? Os apóstolos fizeram muitos milagres. Jesus fez muitos milagres, os apóstolos fizeram, mas quando chega Paulo, a coisa já vai cessando. Por exemplo, a gente vai falar em cura, mas Paulo, você sabe que o Timóteo tinha um problema de estômago. E Paulo disse para ele o quê? Olha, Timóteo, não bebe só água, não. Bebe um pouco de vinho. Mas o vinho, faz uma sangria aí, né? Mas o vinho era para ajudar nas tuas enfermidades do estômago, né? Interessante, né? Paulo disse, olha, Timóteo, vai na farmácia, compra um remédio aí para o problema do teu estômago. Então, veja, por que Paulo não curou o Timóteo? Né? Não fez lá, Timóteo, eu vou te curar, né? Tem um outro camarada chamado Trófimo, né? Que Paulo diz, olha, eu deixei o camarada doente em Mileto, né? Por que Paulo não curou ele? Né? Quem mais? Teve aquele, acho que é Epafrodito, né? Que ele disse, olha, ele adoeceu e quase morre. Chegou na beira dos portais eternos, quase ele morre, né? Então isso nos dá a entender que, se bem que eu estou falando de cura, isso é para outra aula, né? Mas que foram cessando. E a questão dos milagres que eu digo, esses tipos de milagres espetaculares, né? Não houve mais. Os últimos livros, você não vê mais a narração, né? E se você sai da era apostólica, entra nos pais da igreja, não há registros também, né? E aí vem todos os anos da reforma e não vê. Então é por isso que nós cremos que eles cessavam. Milagres para autenticar a mensagem, nova informação, cessaram na era apostólica, tá? Deus pode fazer milagres hoje? Pode, com certeza, mas não esses milagres espetaculares que a gente encontra na palavra, tá? Milagre de hoje de Deus é outro tipo de milagre, mas a gente pode falar sobre isso já já. Deixa eu só encerrar aqui. Então, só para você ficar na mente, né? Houve 3 períodos de milagres. Então, o período com Moisés e Josué, durante o Êxodo, o período de Elias e Eliseu, que representava os profetas, e o período de Jesus e os apóstolos. Cada um desses períodos foi para iniciar uma nova revelação das Escrituras. Durante cada período, os judeus não creram nos milagres, tá? Então, essa é a maneira que nós cremos nessa questão de milagres, nós cessacionistas, tá? Que foram só essas 3 épocas que realmente aconteceram esses milagres espetaculares que autenticavam o mensageiro e era para iniciar uma nova época, tá? Uma nova dispensação aí, tá? Bem, perguntas sobre milagre. Não entre em cura. A gente vai deixar esse assunto de cura para domingo, para outra aula aí, tá? Nós vamos falar só sobre milagres aqui. É claro que a gente podia explorar mais essa questão dos milagres e tudo mais, mas fica com isso na mente, né? Somente esses 3 períodos aí que houve realmente milagres sobrenaturais feitos por Deus, tá? E aí os milagres foram cessando. Teve uma época recente na história da igreja, final do século XVIII, por ali, teve um movimento na igreja chamado liberalismo. E
muitas igrejas, muitos pastores, teólogos, né? E entraram por essa questão do liberalismo, né? E basicamente o liberalismo, entre outras coisas, né? Eles negaram os milagres. Negaram mesmo, né? E até os milagres bíblicos. Por exemplo, negar no sentido assim, eles tentavam explicar a coisa cientificamente. Tipo assim, a Bíblia diz que o Mar Vermelho abriu. Então eles iam lá e iam explicar cientificamente o porquê que o Mar Vermelho abriu. Era porque era o período, tipo assim, não foi isso, né? Mas era mais ou menos isso, né? Era o período que o mar era desviado, não sei o que, e Moisés sabia, né? Exatamente aquilo e aquele ponto, né? E eles vão dando a explicação lá, né? Por que que o sol se deteve? Aí eles vêm, porque deu certinho no dia de um eclipse solar e o dia ficou mais claro. Quer dizer, eles começaram a explicar os milagres de uma maneira racional. E isso destruiu a fé de muitos. Hoje há muitas igrejas liberalistas, né? Não é a igreja do café liberal, não. São liberalistas, né? Mas eles negaram o milagre, o poder sobrenatural de Deus, né? E isso é o outro extremo, né? Só lembrei disso aqui, né? A outra coisa é que tem uma coisa chamada deísmo, os deístas, com D de dado, né? É diferente de teísta, de tel, de Deus, né? O teísmo e os deístas. O deísmo foi um movimento que diz assim, Deus criou o mundo, deu corda, deixou as engrenagens e disse, tá aí, se viram. Eu vou me embora agora, né? E a humanidade vive por sua própria lei, por sua própria conta. Esses são os deístas, né? Nós não cremos isso. Deus, ele está agindo hoje na humanidade, na sua criação. Então, são esses pensamentos, né, que influenciam realmente, que influenciam a nossa interpretação, tá? Mas assim, Deus faz milagre hoje? Com certeza. Não cremos que ele está fazendo aqueles tipos de milagres que encontramos nesses 3 períodos aí. Não há mais necessidade e propósito para isso, mas Deus faz milagres. Transformação da vida de uma pessoa, salvação de uma pessoa, né? Isso é milagre hoje para a nossa época. Ok, meus irmãos? Mas nós vamos encerrar aqui. No próximo domingo, dentro ainda desse assunto de milagres, nós vamos falar de curas, né? Deus cura hoje. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso, entender. Mas é no mesmo raciocínio dos milagres, tá? Mas domingo a gente inicia esse assunto, tá bom? Vamos orar, então, meus queridos irmãos. Depois você pode ficar à vontade aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Eu sei que esse assunto de milagres, de cura é tão importante, mas foi algo para nós pensarmos. Entendemos que houve só esses 3 períodos que houve esses milagres, que era para autenticar o mensageiro, uma nova revelação, um novo período. E hoje não há necessidade mais, Senhor, de pessoas andando sobre o mar, pessoas ressuscitando mortos, pessoas curando milagrosamente, como os apóstolos faziam. Não há, Senhor, porque a Tua palavra é o nosso consolo, é o nosso conforto. Possamos entender isso, Senhor, e até porque o próprio Jesus falou que os milagres nunca produziram fé nas pessoas. Pelo contrário, sempre destruiu a fé de muitos, ó Deus. Por isso, nos ajuda a confiarmos no Senhor e naquilo que foi revelado na Tua palavra. Oramos a Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém.